Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática resolvendo questões da FGV. Acompanha comigo a leitura dessa questão. Um usuário tem rodando em sua máquina o Windows 10 BR, isto é Brasil, com somente o pacote de idioma português Brasil instalado. Em viagem aos Estados Unidos, esse usuário adquiriu um novo teclado para o computador, mas ao retornar e instalar o novo teclado, ao pressionar a tecla ponto e vírgula, surge na tela um cedilha. Para solucionar esse problema, o usuário deve, letra A, adicionar o teclado apropriado nas opções de idioma do português Brasil. Letra B, alterar o idioma de exibição do Windows. Letra C, instalar um adaptador de teclado na porta USB. Letra D, baixar um novo driver para o teclado da página do fabricante. E a letra E, instalar um novo pacote de idiomas e em seguida alterar o idioma de exibição do Windows. Primeira dica importante. Pessoal, se ele está com a máquina com o Windows 10 Brasil, ele já está, claro, aqui, como ele diz, com o pacote de idioma do Brasil instalado e, a princípio, o layout do teclado está pré-definido normalmente como sendo o padrão ABNT ou ABNT2, que é o padrão usado aqui no Brasil para teclados, que inclusive tem a própria tecla cedilha no layout do teclado. Mas tem alguns teclados internacionais, como esse que ele comprou nos Estados Unidos, que não tem a tecla cedilha, e aí ele chega aqui, instala esse teclado, digita uma tecla e sai outro caractere. Como é que ele resolve esse problema? Mas atenção, ele quer manter, se a gente percebe aqui, a ideia de usar aqui no Brasil. Ele não quer alterar para o idioma dos Estados Unidos, ele quer simplesmente usar aquele teclado que ele comprou lá nos Estados Unidos no Windows em português aqui do Brasil. Pelo menos a questão diz, que ele teve só um problema de layout, que ele só digitou um caractere e saiu outro, mas ele quer usar normalmente aqui no Brasil. Como é que eu faria isso? Primeiro, vamos acessar uma área chamada configurações que nós temos no Windows 10. Eu vou mostrar para vocês essa área configurações ampliada aí na tela para vocês. Para acessar essa área configurações, basta clicar ali no menu iniciar na opção que diz configurações, certo? E uma das opções aqui na área configurações do Windows é hora e idioma. Eu vou clicar nessa opção hora e idioma. Depois de clicar aqui, eu vou clicar na opção região e idioma. E aí, quando a gente clica na opção região e idioma, obviamente vem várias configurações relacionadas à região e o idioma. Como ele mesmo disse na questão, o meu computador aqui está instalado com o Windows 10 BR Brasil, com o idioma português, como vocês podem ver ali, Português Brasil. Se eu clicar aqui onde diz Português Brasil, que é o idioma atual de exibição, ele vai abrir uma tela que me permite, entre outras coisas, mudar as configurações do teclado. Mas como é que a gente faz isso? Depois de clicar para o idioma Português Brasil, clica em opções. Quando a gente clicar aqui em opções, vocês vão ver que uma dessas opções é adicionar um teclado. Percebe que no meu caso aqui, eu posso escolher, no meu exemplo até agora, o teclado ABNT ou o teclado ABNT2, que são os dois teclados padronizados para uso no Brasil. Mas ele tem um teclado que comprou nos Estados Unidos, então ele vai ter que clicar aqui onde diz adicionar um teclado, que é o que eu fiz agora, e escolher o teclado apropriado de acordo com o que ele adquiriu lá nos Estados Unidos. Então ele vai rolando aqui e percebe que tem teclados dos mais variados existentes no mundo inteiro, Ele vai até procurar aquele padrão que ele tem em inglês dos Estados Unidos. Então, por exemplo, ali tem vários padrões para inglês, né? Aqui tem vários indicativos, Ali tem Estados Unidos Internacional, por exemplo. Se ele escolher esse aqui, de repente esse é o padrão que ele tem ali. Mas o dele é um pouquinho diferente, então tem outros padrões para o mesmo Estados Unidos, Tem o Dvorak L, que é para a mão esquerda, tem o Dvorak normal, tem o padrão QWERTY. Provavelmente, o mais comum é ter comprado o teclado QWERTY. Qual teclado é o QWERTY? Aquele que começa com as primeiras letras do alfabeto sendo Q, W, E, R, T, Y, que é a base do padrão brasileiro ABNT, ABNT2. Então, quando inicia com Q, W, E, R, T, Y, inicia com QWERTY, mas de repente é um padrão que foi comprado lá nos Estados Unidos, então escolhe Estados Unidos Internacional, QWERTY, que aí vai funcionar normalmente o teclado, ele não vai ter mais aquele problema. Então a resposta é que ele tem que entrar aqui para adicionar um teclado que a princípio não tem, porque ele usa inicialmente o Windows instalado em português do Brasil, né? Como é que a gente vai dar a resposta então? Vamos lá. Mas ao retornar e instalar o novo teclado, ao pressionar a tecla ponto e vírgula, surge na tela um cedilha. Para solucionar esse problema, o usuário deve
A resposta tem que ser a nossa letra A. O usuário deve adicionar o teclado apropriado, como eu mostrei ali, né? Estados Unidos, inglês dos Estados Unidos, padrão QWERTY internacional, apropriado nas opções de idioma do Português Brasil. Quer dizer, a gente vai manter o idioma Português Brasil, mas alterando o teclado para aquele teclado apropriado que eu comprei nos Estados Unidos. Por isso a resposta aqui, sem dúvida nenhuma, a nossa letra A de América para esta questão. Certo, pessoal? Agora aprendemos também a alterar as configurações do tipo de layout de teclado que usamos dentro do Windows 10. Era isso então. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal, lembrando de ativar o sininho para receber as notificações de novas publicações. Espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!